Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, estamos iniciando mais um dia 25 de maio de 2021, terça-feira, com a nossa aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre a superfície terrestre. Iremos ver diferentes classificações do solo, tanto quanto a sua cor, quanto a sua origem, quanto a sua textura, quanto a quantidade de matéria orgânica que existe no solo, e a formação do solo e do seu uso para os seres humanos, assim também como a agricultura e a mineração. Os cuidados com a plantação, que são explorados, os tipos de solo, como são utilizados por nós seres humanos. Iremos ver também que a litosfera é a parte sólida da Terra e ela abrange todas as rochas e solos do planeta Terra, desde as montanhas aos vales, tá? E uma rocha ela pode conter vários minerais, enquanto o mineral é uma substância, tá? Então vamos lá. A superfície terrestre. Vocês vão abrir o livro na página 2 e logo de cara vocês vão ver essa imagem aí da plantação de milho, tá? Então na mesa nós podemos ver, que tem pamonha, tem milho, tem bolo e vamos lá. Urbano está visitando seus tios, Célia e Luiz com a família. Observe a cena. Todos estão comendo delícias feitas com milho da plantação dos tios das crianças. Milho cozido, bolo de fubá e pamonha. Número 1. Você sabe dizer que lugar é esse onde eles estão? Página 3, questão 2. Por que é possível nesse local haver uma plantação de milho? Sem o solo, seria possível haver casas, plantações e seres vivos? Por quê? 4. Comente com o professor e os colegas o que você sabe a respeito do solo. Vamos para a página 4, onde vem falando sobre o solo, o subsolo, as rochas e os minerais. Aí está tendo uma conversa do tio Luiz, com o Urbano, onde ele diz assim, que tio, o solo onde este milho foi plantado é muito bom, pois está uma delícia. Essa Rita tem cada uma. Tio Luiz, eu sei que o solo é muito importante para os seres vivos, mas o que há abaixo dele? Muitas coisas, Urbano, vou lhe contar. O que você imagina que há embaixo do solo, ou seja, do chão onde pisa? Urbano ficou bastante empolgado e atento à explicação do tio. Ele disse que embaixo do solo há um subsolo. Nele nós encontramos as rochas, os minerais, a água, entre outras coisas. Percebendo a curiosidade do sobrinho, o tio Luiz pediu ao Urbano que observasse o local da plantação, mostrando a ele algumas rochas. Foram até lá e Luiz continuou sua explicação. Urbano, as rochas são constituídas por minerais. As rochas são constituídas por um ou mais minerais que, junto com o solo, formam a camada sólida da Terra, conhecida como litosfera, que nós já vimos também. Então, as rochas podem estar no solo e no subsolo. Quando elas estão no solo, constituem o afloramento de rocha, como esta na qual você está sentado. Então, note que o Urbano está sentado em cima de uma rocha. O Urbano, cada vez mais curioso pelo assunto, quis saber como ocorreu a formação do solo. Veja a seguir o que o tio explicou a ele. O tio Luiz explicou ao Urbano que o solo formou-se a partir do desgaste das rochas e minerais, pela ação da água, dos ventos e dos micro-organismos e pela variação de temperatura no ambiente. Ele aproveitou o caderno que o Urbano havia levado para desenhar a paisagem e fez um esquema para que seu sobrinho entendesse. Veja-o a seguir. E aí nós temos esse esquema aí, que é o solo primitivo, o solo jovem e o solo maduro. Na página 6, continua, à medida que o tempo passa, as rochas da superfície, elas vão sendo desgastadas, elas vão formando pedacinhos muito pequenos de rocha, que vão se transformando pelos micro-organismos e outros seres até chegarem à forma do solo. Dependendo do tipo de rocha e do clima do local, solos de características variadas são formados. Então, nós vamos ver aí os tipos de solo. Nós já vimos no capítulo anterior esses tipos de solo e na aula passada a tia também explicou sobre isso. Aproveitando o entusiasmo de Urbano, o tio Luiz mostrou-lhe o solo da plantação de milho. Então explicou que todos os tipos de solo são classificados de acordo com a textura, com a origem, com a porosidade e também com a quantidade de matéria orgânica que eles apresentam. Aí ele diz isso.
Eu já aprendi. Os tipos de solo são arenoso, argiloso, mífero, calcário, massapê e terra roxa. Muito bem, Urbano. E para a plantação ser boa, o solo precisa ser fértil. Na unidade anterior, você também já estudou os tipos de solo. Para relembrá-los, associe cada tipo de solo à sua característica. E nós temos aí os solos e as características ao lado e vocês vão associar. Em quais desses solos não é possível plantar milho? O tio de Urbano explicou que as cores também permitem agrupar os diferentes tipos de solo e assim permitem perceber algumas características dele. Nós temos aí, né, a terra clara, que ela é pobre em matéria orgânica, e a terra vermelha ou amarela, que ela é rica em compostos de ferro. Uma quarta amostra do solo de cor escura foi apresentada a Urbano. Observando a imagem, responda, pela cor, qual deve ser o principal componente desse tipo de solo. Você já deve ter percebido que a terra escura é como um solo mífero, e junto com os colegas provavelmente respondeu que o principal componente desse solo é a matéria orgânica, o que lhe torna muito fértil. Os tipos de solo também podem ser classificados de acordo com as categorias que incluem os benefícios que cada um pode oferecer ou aquilo que lhe falta. São 3 categorias principais. Conheça a seguir cada uma delas, que nós já vimos também, que é o solo leve, o solo médio e o solo pesado. O solo leve é um solo arenoso que não consegue reter água e não possui nutrientes para o desenvolvimento de planta. O solo médio ele é formado por teores médios de areia, argila, pelo húmus e limo, possibilitando o plantio e o desenvolvimento de várias espécies de planta. Já o solo pesado recebe esse nome devido à grande concentração de argila presente, a qual resulta em uma espécie de lodo pesado e de difícil manuseio quando hidratado. Vamos ver se você entendeu. Qual dos solos você escolheria para plantar milho, para extrair material para fazer vasos e para escorrer água com rapidez, tá? Então, nós estamos encerrando por aqui. Vocês também têm aula de inglês hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.